Os irmãos podem abrir suas Bíblias para o livro de Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versos de 4 a 16. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versos de 4 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que ao bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro aos contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Amém, irmãos? Sempre aprendendo, mas nunca sábio. Sempre aprendendo, mas nunca sábio. Segundo Timóteo 3,7 diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, os acontecimentos do nosso tempo presente, eles são assustadores. Assim como nós teremos eleições para presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, que nós teremos que enfrentar nesse ano de 2022, tudo isso, irmãos, deve nos instigar a pensar sobre as consequências que acontecerão sobre as nossas vidas. A pandemia do coronavírus, a aprovação do aborto lá na Colômbia, gestantes com até 24 meses podem fazer o aborto, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Se nós observarmos esses detalhes, irmãos, são acontecimentos provocados por governos ditos autoritários. Mas eu não quero aqui entrar em polêmica, eu não quero aqui entrar em debate político, não é a minha finalidade, mas eu quero, à luz desses acontecimentos, trazer alguns ensinamentos da palavra de Deus para tudo isso que nós temos visto, irmãos. Nós não podemos ser instrumentos de manobra de políticos que desejam fazer o que bem entendem e não assumem as consequências sobre a vida das outras pessoas. É o que Paulo está falando aqui a Tito, dos versículos 10 a 14, em relação aos falsos mestres, aos pastores do Evangelho. Então nós devemos estar atentos, e para isso nós precisamos ter discernimento. E esse discernimento, irmãos, ele só é possível quando o Senhor é o centro das nossas vidas. Por quê? Porque Ele vai nos governar, ninguém vai nos governar, ninguém vai nos abalar com todos esses acontecimentos. O mundo, ele tem sistemas políticos diferentes, aonde cidadãos que vivem sobre esse sistema acreditam que é a melhor forma de governo e a forma correta de viver em sociedade para esses cidadãos. Dessa forma, irmãos, muitas doutrinas falsas são jogadas sobre as pessoas e as pessoas são enganadas. As pessoas são doutrinadas a crenças destes regimes políticos
elas têm capacidade de reconhecer que há falhas nesses regimes políticos, mas elas não têm condições de melhorar esses regimes. Basta ver o que está acontecendo na Rússia em relação à Ucrânia. As pessoas lá na Rússia não estão de acordo com o que o presidente Putin está fazendo com os irmãos russos, os ucranianos. Eles não estão contentes. Aqueles que estão se levantando contra isso estão sofrendo sanções. Então, por mais que eles queiram mudar, o sistema não permite que haja mudança. Por quê? Porque há uma repreensão sobre essas pessoas. As pessoas precisam se ajustar a essa crença de que esse regime político é o melhor. Então a estratégia de alguns governos, é o que conta a história, principalmente os da esquerda, os comunistas, socialistas, fascistas, é de alienar as pessoas na sua mente para que elas não tenham o conhecimento necessário, o discernimento para a tomada de decisão. Elas recebem as informações prontas e se moldam a essas informações. Hoje nós vivemos, irmãos, num mundo globalizado, onde tudo que acontece num canto, ele reflete imediatamente por todo o mundo. Então, esse tipo de política, aos meus olhos, não pode prosperar, ela não pode ser balizadora da vida das pessoas, em razão dessa velocidade com que as coisas acontecem. O comunismo, por exemplo, é um ramo do socialismo. À primeira vista parece concordar com a palavra de Deus, com os princípios bíblicos. O que diz lá em Atos 2, 44 e 45? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então o comunismo, ele tem na sua essência eliminar a pobreza e espalhar a riqueza entre o povo, o que era realmente de fato a preocupação da igreja lá do início do cristianismo. A igreja do primeiro século, ela tinha essa finalidade. Mas qual a diferença entre a igreja de Atos 2 e o comunismo? A igreja de Atos 2, as pessoas doavam uns para os outros em razão de verem as necessidades dos irmãos em Cristo. Então, essa doação, ela vinha de Deus. Deus colocava no coração das pessoas o desejo de repartir. Então, elas vendiam as suas herdades, isso está lá em Atos 2, e distribuíam com aqueles que tinham necessidade. Então, era louvável, por quê? Porque não havia uma obrigação de dar, era fruto da presença do Espírito Santo de Deus pela salvação em Cristo na vida dessas pessoas, e elas davam sem obrigação, ou seja, era o amor sacrificial em favor dos irmãos, como nós já vimos em várias mensagens. Agora, o comunismo, o que ele faz? Ele obriga as pessoas a darem para o governo. Então é bem diferente. Então eles maquiam a situação. O comunismo, ele inclui uma variedade de escolas de pensamento, se dizendo sábios. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3,19: porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua astúcia. Então o comunismo, na realidade, ele tem duas classes principais: o proletariado, que é o povão, que tem que trabalhar, e a burguesia, que é o governo que recebe tudo que o povo faz e trabalha e entrega para o governo administrar. Então esse é o funcionamento do comunismo. Existe uma pequena minoria que é sustentada pelo povo, pela classe que realmente trabalha, a classe trabalhadora. Então qual é a finalidade disso em socializar? Não existe. Então não podemos ser enganados por esse tipo de regime, irmãos. Então o controle, ele está na mão do governo. E o principal, irmãos, o governo, ele opõe-se à escolha livre da religião. Com tudo isso, ele opõe-se à religião. A religião para o governo comunista, como diria um velho comunista, é o ópio do povo. O que quer dizer o ópio do povo? A alienação do povo da realidade. Ele é entorpecido, eles dizem, por essa religião. Então eles são contrários. O governo comunista, ele é sutil,
quando ele descobre uma igreja fundamentada na palavra de Deus, pregando o evangelho no local onde eles atuam, o que eles fazem? Eles de imediato infiltram pessoas para saber o que está acontecendo lá, para que possam tirar esse pastor, essa liderança fundamentada na palavra de Deus, e colocar pessoas dóceis, escolhidas pelo governo comunista, para pregar o evangelho que eles desejam que seja pregado, e não a salvação em Jesus Cristo, e não o arrependimento do pecado, e não o amor ao próximo, que eles são contrários, porque eles não demonstram o amor ao próximo. Vide Ucrânia, como tu vai amar o próximo fazendo o que tu está fazendo? Não tem como amar o próximo. Então eles colocam fantoches à frente desses ministérios para manobrar o povo conforme os seus desejos. Então o comunismo, ele simplesmente torna os cidadãos mais pobres e alienados da sociedade e da sua fé. Não permitem que eles tenham fé. O fascismo é uma ideologia política ultranacionalista, defende o Estado, e autoritária, caracterizado pelo poder ditatorial. Repressão, oposição através da força. É o que nós enfrentamos, irmãos. Muitos anos atrás, eles dizem que não era fascismo, mas nós enfrentamos isso quando estávamos no tempo da ditadura, de 64 até a abertura lá em 84. Era isso que acontecia. Tu não tinha muita escolha, tinha que fazer conforme eles determinavam, porque havia força, havia desprezo dos direitos humanos, desprezo por intelectuais, por artistas, por pessoas que tinham um pensamento próprio, ideias próprias. Eles não aceitavam. Eles censuravam inclusive a religião. Por quê? Porque eles manipulavam, assim como o comunismo, a própria religião. Não podia pregar em praça pública, não podia expor a tua fé. Tu era simplesmente reprimido. O socialismo é uma filosofia política, social e econômica que abrange uma gama de sistemas econômicos, e ela é caracterizada pela propriedade social dos meios de produção. Ela visa apenas socializar a produção. Todo mundo produz e entrega para o governo. É muito fácil para o governo. Ela opõe-se também diretamente à escolha da religião por parte da pessoa. E o capitalismo, talvez alguém diga, o capitalismo é o melhor dos sonhos. Não, não é também, irmãos. O capitalismo enfatiza a propriedade privada, só que ele reduz o direito de propriedade a poucos privilegiados. São poucos. Vide as empresas que nós temos, são dominadoras, e nós trabalhamos para essas empresas. Ah, mas eu tenho um emprego. Sim, mas tu está sustentando esse capitalismo. O que sobra para nós é muito pouco. Existe uma concentração de renda. Karl Marx, filósofo nascido de pais judeus alemães, ele teve uma missão de provar que a identidade humana está ligada ao seu trabalho e que os sistemas econômicos totalmente controlam uma pessoa. Nós somos controlados pelo sistema econômico. Porque muitas vezes deixam de cultuar a Deus porque precisam trabalhar, irmãos. Isso é controle do sistema econômico. Ah, mas é eu que escolho. Não, não é que tu escolhe. Tu é obrigado a fazer conforme eles determinam. Nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Marx acreditava que os empresários influenciavam os governantes a garantirem que seus interesses fossem defendidos acima de tudo, através da perda da dignidade dos direitos dos trabalhadores. Marx cria que a religião era a alienação da realidade do povo, sendo usado pelos ricos para manipular a classe operária. A classe social formada por trabalhadores proletários recebia promessas de recompensa no céu de um dia, se trabalhasse e sustentasse o Estado, de receber benefícios lá na eternidade. Então, tu subscrevia tudo o que tu fazia para a burguesia, colocava na mão da burguesia. Cadê a humanidade nisso, irmãos? Não existe humanidade num relacionamento assim, onde as pessoas têm que trabalhar e não podem escolher a sua forma de vida. O objetivo de Marx era acabar com a propriedade privada através da posse do Estado sobre todos os direitos de produção e da economia. Assim, todos os trabalhadores, para bem comum, tinham que disponibilizar para o governo. Então, a sociedade secular, ela força essa crença, irmão, de que precisa ser assim para que
possamos viver em harmonia. Mas a Bíblia mostra claramente que tudo isso é contrário à palavra de Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos fazer as coisas conforme a palavra de Deus ou conforme a nossa vontade. Mas o Estado, sendo dominador, nós não temos essa escolha. Então Deus é que precisa controlar e ocupar a mente e o coração das pessoas. Só que esses governos que nós vimos são contrários a isso. Por isso que eles dizem que a religião aliena as pessoas. Por quê? Porque a religião, a palavra de Deus, na verdade, abre a mente e o coração das pessoas para a realidade, para o que o homem é. Então tudo isso que foi dito até agora, nós vemos como um pano de fundo desses governos, uma cortina de fumaça, com a finalidade não de se preocupar com o bem social do povo, mas, em suma, dominar a mente dos governados para que eles possam ser manipulados em suas mãos e servirem aos seus sistemas e não servirem ao Deus verdadeiro. Então nós precisamos estar atentos. A capacidade de discernir, de pensar, é, portanto, de grande importância em todas as áreas da vida, e principalmente, irmãos, na área que se diz religião, porque fala da nossa fé, porque é aí que o homem é salvo, ou aí que o homem é condenado por não crer em Jesus Cristo. Então o governo quer isso, porque o governo, esses governos estão na mão de Satanás, e ele é astuto, ele é sutil, e ele trabalha dessa forma, e as pessoas ficam embriagadas por tudo isso, ficam anestesiadas e não têm a capacidade de discernimento. Então, 2 Timóteo 3,7 diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, se nós cremos que o homem não deve ser manipulado por governos sem escrúpulos, e eu acho que todo mundo concorda comigo sobre isso, que valor tem a instrução e a educação se a pessoa não consegue pô-la em prática? Segundo, nós vimos em 2 Timóteo 3,7 que aprendem sempre, é o que diz a palavra de Deus, e nunca podem chegar ao conhecimento. Então, que valor tem esse conhecimento? Uma educação que enche a cabeça da pessoa de fatos que não podem ser traduzidos em atos, de pouco valor tem para a pessoa, de pouco benefício. E é o que fazem esses governos. Por quê? Porque não deixam o povo colocar em prática os seus atos. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos às falsas promessas de todo e qualquer sistema de governante, políticos que manipulam pessoas a favor dos seus benefícios e não para o bem social. E Paulo, como servo de Deus, aprovado e com autoridade no seu apostolado, ele exorta em todas as suas epístolas a necessidade de nós sermos, como servos de Deus, instruídos na palavra do Senhor. E ele diz tanto para Tito, que Tito precisa ser instruído e repreendido, e Paulo tinha autoridade para fazer isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 3, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Então Paulo ganhou Timóteo para Cristo, e ele usou a Timóteo no serviço do Senhor, e ele sempre se preocupou em instruir a Timóteo na palavra do Senhor. É fundamental, irmãos, do salvo estar instruído na palavra do Senhor, para que ele possa dar razão da sua fé em momentos que ele é pressionado. E ele fala a mesma coisa aqui para Tito, a Tito, meu verdadeiro filho na fé, comum, capítulo 1, versículo 4, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Então, assim como ele exortou a Timóteo como verdadeiro filho na fé, ele exorta a Tito como verdadeiro filho na fé. E ele pede para que Tito se mantenha firme naquilo que ele aprendeu de Paulo.
Por quê? Porque Paulo ensinou a Tito as sãs escrituras, a sã doutrina. Tito trabalhou com Paulo. Tito, ele era grego, Gálatas 2:3 mostra isso, e ele se converteu ao evangelho pelo ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo valorizava muito esse homem no ministério, porque era uma ovelha do seu rebanho, aquilo que ele ganhou para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Tito entendeu essa exortação de Paulo. Paulo era responsável junto com Tito pelo ministério, por isso que ele escreveu a carta a Tito, exortando ele no sentido de estar atento a todos os acontecimentos que cercavam a igreja, a parte fundamental da doutrina e todos os demais acontecimentos. E ele incentivou a Tito a desenvolver lideranças na igreja local e orientou como esses líderes deveriam se portar diante do povo de Deus, como eles deveriam ser instruídos e como eles deveriam crescer na fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele instruiu também o rebanho. Se o irmão olhar depois Tito 2, de 1 a 8, lá há instrução para homens e mulheres de todas as idades que participam também da igreja local. Então, tanto a carta de Timóteo quanto a de Tito são cartas pastorais. Mas, independente de sermos líderes ou não, irmãos, a importância que eu quero destacar é que nós precisamos, como servos de Deus, sermos instruídos na palavra do Senhor, sermos sábios na palavra do Senhor, para não sermos manipulados por políticos sem escrúpulos, ou por falsas doutrinas ou falsos mestres, como fala o apóstolo Paulo a Tito, do versículo 10 ao 16, que nós já vamos ver. Então, a importância de nós não sermos levados por falsas doutrinas. Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, sempre foi, irmãos, a preocupação de Paulo, ele discipular as pessoas, preparar as pessoas para poder resistir todos os acontecimentos em volta da sua vida. Nós precisamos estar atentos como líderes e como servos de Deus. E ele começa ali no versículo 5 do capítulo 1 de Tito, ele começa a responsabilizar a Tito em relação, primeiro, aos presbíteros. Diz ali: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Por quê? Porque havia um povo que cria em Jesus Cristo e havia necessidade de uma liderança para que pudesse instruir esse povo, para que ele não se desviasse. Então, ele responsabilizou especificamente a Tito, revestiu de autoridade de Deus, para que lá em Creta ele pudesse fazer a obra que Paulo havia começado e Paulo não havia terminado, irmãos. Atos 14, 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo havia permanecido tempo não suficiente para estabelecer a igreja em Creta, construir líderes ou discipular líderes. Por isso que ele responsabilizou a Tito para continuar a obra, mostrando, irmãos, que a obra ela precisa ser feita a várias mãos e todos precisam participar. A obra não é do pastor, a obra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos nós temos a responsabilidade de sustentar ela com a nossa presença, com o nosso conhecimento e com a nossa participação na obra do Senhor. E ele diz para pôr em ordem as coisas que ainda restam. O que pode ser isso? O que nos dá a entender? Que Paulo, por mais que quisesse fazer, sozinho ele não conseguiu estabelecer completamente a igreja, né? Talvez preparar pessoas para o evangelismo, talvez preparar pessoas para a escola dominical, para ensinar pessoas, talvez discipular mais pessoas, e ele também deu a responsabilidade de preparar os ministros para que pudessem
assumir a igreja futuramente. Então, dar conhecimento, ensinar, irmãos, isso é ser sábio, mas através da palavra de Deus. E ele fala das qualificações desses presbíteros, do versículo 6 ao versículo 9. São padrões, irmãos, não definidos por Paulo, mas definidos por Deus. São padrões perenes que valiam para a igreja primitiva, como valem para a igreja dos nossos dias, irmãos. Por quê? Porque a existência de Jesus Cristo, ela é ao longo dos anos dentro da igreja, até que ele venha arrebatar a sua igreja. Então, os padrões de santidade, os padrões que nós vamos ver rapidamente, são necessários para que o trabalho possa prosperar, possa ser feito. E ele fala, ali no versículo 6, de qualificações gerais. Irrepreensível, marido de uma mulher, especificamente ao presbítero, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem desobediência. Então, assim como o presbítero, que estaria à frente do ministério, toda a família dele precisava ter o mesmo testemunho. Para quê? Para que quando o povo olhasse, ele pudesse ter em vista que aquilo era feito conforme o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo havia determinado que fosse. Então, toda a família pronta para servir ao Senhor, se submeter à autoridade, não do governo, não de falsos mestres, mas do cabeça da família, que era responsável pela igreja local. Versículo 7, ele mostra algumas qualificações negativas. Não convém ao bispo que seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Aí ele começa: não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem de cobiçosa e torpe ganância. Então aqui, irmãos, não soberbo, ele precisa ser flexível, mas flexível com base na palavra de Deus, não conforme os mandamentos do mundo. Ele precisa ter em mente que ele tem que servir conforme a palavra de Deus. Nem iracundo, ele não pode se irritar. Mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas nós não podemos distorcer, irmão. Nós temos que nos irar contra a injustiça somente, e não contra as pessoas que participam da igreja local. É isso que Paulo está dizendo. Irai-vos contra tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é contrário à sã doutrina, a essas falsas doutrinas que são ensinadas. É o que o Paulo está trazendo aqui para Tito colocar em prática. Então, irar-se, mas não peque. E aí ele fala: nem cobiçoso de torpe ganância. Por quê? Porque a ganância, irmãos, desqualifica o salvo em Cristo Jesus. E é o que nós vemos nesse mundo, é o que nós vemos nesses políticos, é o que nós vemos nesses governos, a ganância de tomar conta de todas as coisas. O cristão não pode ter esse comportamento, irmãos, mesmo vivendo em sistemas políticos, econômicos que nós estamos inseridos. Nós precisamos ter o discernimento. Dispenseiros de Deus, ele fala no versículo 7, dispenseiros, como um bom dispenseiro de Deus. O que se requer do dispenseiro é que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4, 2. Fiel a tudo aquilo que Deus nos coloca nas nossas mãos, ó Deus, para nós administrarmos para a sua honra. Nada é nosso, nada pertence ao governo, tudo pertence a Deus. Deus é Ele que concedeu o meu emprego, Deus é que concedeu a minha casa, Deus é que concedeu o meu lar. Como Jó disse: nu vim para esse mundo e nu vou tornar. Bendito, glória seja dado a Deus. Ele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu tudo e deu glória a Deus, porque ele tinha essa consciência de que tudo pertencia a Deus, não era ganancioso por essas coisas, irmão. Claro, precisamos ter aquilo que é necessário para vivermos, mas isso não pode se tornar o objetivo principal da nossa vida. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele tem como objetivo os interesses não pessoais, mas os interesses da obra do Senhor, a edificação própria e a edificação dos irmãos em Cristo Jesus, o crescimento na fé e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 8, ele fala de qualificações positivas: dado hospitalidade, amigo do bem, aquele que tem um coração que enche de coisas boas e busca relacionamentos saudáveis. Será que o Putin está buscando relacionamento saudável com a Ucrânia?
É duro, irmãos, mas o homem trabalha dessa forma nesse mundo, por causa do seu egoísmo. Moderado, justo, ou seja, íntegro nos seus negócios, relacionamento santo, pureza, santidade, que diferencia nós de todo aquele que não tem a Jesus Cristo. Será que nós mostramos isso com a nossa vida ou nós estamos no comum como todo mundo está? As nossas atitudes e comportamentos devem mostrar separação, temperante, domínio sobre si mesmo, autocontrole disciplinado. Será que não é fruto do Espírito que Paulo está referindo-se aqui para Tito, em Gálatas 5:22? Será que não são os frutos do Espírito que ele quer que sejam praticados? Com certeza, irmãos. E ele fala no versículo 9, apegado à fiel palavra, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para converter os que se dizem contradizente. Fiel, irmãos, no sentido de não aceitar a mentira, de não dar a mão para a mentira, de não dar a mão ao engano, de não dar a mão à falsidade. Ensinar a palavra de Deus com fidelidade, com essa doutrina, é a forma de nós nos prevenirmos contra falsos evangelhos, contra falsos profetas, contra falsos mestres. Será, irmãos, que são características que Paulo está pedindo para que Tito encontre nos líderes da igreja, ou são características que são de todos os membros da igreja? Com certeza, irmãos, todos nós devemos ter essas características. Por quê? Porque todas são características que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo demonstrou quando esteve nesse mundo. Ele viveu dessa forma, mostrando como o homem deve proceder para trazer glória a Deus com sua vida, apegado à verdade. Se nós estivermos apegados à verdade, à palavra do Senhor, irmãos, nós seremos uma bênção. João 16:8, e quando vier Ele, o Espírito Santo está falando, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo, irmãos, que habita em nós, é um instrumento de Deus para nós mostrarmos a sã doutrina a essas pessoas, para que elas possam vir ao arrependimento e aceitar Cristo como Salvador. E ele ali do versículo 10 ao 12, ele começa a tratar sobre os falsos mestres, porque há muitos desordeiros, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, falsos mestres, desviando a muitos do caminho. Satanás, irmãos, é astuto, e ele implanta nas igrejas, assim como eu falei, que no comunismo se tira o pastor principal que prega a palavra de Deus e se implanta um fantoche com ideias dóceis. Muitas igrejas estão cheias desse tipo de falsos mestres, líderes que são colocados para enganar o povo. Por quê? Porque o povo não conhece a doutrina, porque o povo não é ensinado com base na palavra de Deus. São manipulados, são manobrados por esses falsos mestres. E é o cuidado que Paulo está dizendo para que Tito tenha. Não permita. São feras e glutões. Não querem servir e nem querem que os outros sirvam. Eles querem tomar conta daqueles que têm falso aprendizado e tomar conta dessas vidas, irmãos. Torpe ganância, ou seja, o objetivo principal é material. Por isso que há muitas igrejas que dizem para dar para Deus, para que Deus abençoe. Isso é contra a sã doutrina. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele se agrada quando nós ofertamos de maneira voluntária para usar na sua obra, mas não porque é pregado, porque eu devo dar, porque Deus vai me abençoar. Falsas doutrinas, torpe ganância. Por quê? Porque essas pessoas estão como esses governos, usufruindo dos proletários e buscando para si o controle financeiro, o controle material das coisas, irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas, seja na área política, seja na área ministerial. E ele fala, versículo 13, este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-o severamente para que sejam sãos na fé. Não são fortalecidos na fé, ou seja,
não são salvos, irmãos. Muitas igrejas estão cheias de crentes, mas nenhum deles salvos. Se Jesus Cristo voltar e arrebatar a igreja, todos eles vão ficar sentados lá, porque não têm verdadeiramente sua vida transformada, são enganados, não conhecem a sã doutrina, não aplicaram o sangue de Cristo em suas vidas. Versículo 14, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Aqui Paulo está especificamente tratando com Tito em relação ao cuidado com aqueles judaizantes, os judeus que ainda criam que precisava guardar a lei e praticar a lei para ter a salvação. Ou seja, as obras produziam a salvação. É a graça de Deus, dada por Deus, irmãos, que traz a salvação. E essa é a doutrina que nós pregamos. Por isso que há muitos dentro dessas igrejas que não são salvos, porque não creem somente em Jesus Cristo como seu Salvador. Versículo 15, todas essas coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Por isso, irmão, que podemos aprender, mas o que nós fazemos com o que aprendemos? Podemos aprender e devemos evitar, irmãos, de que isso fique simplesmente para nós e não seja aplicado na nossa vida. E ele diz, aquilo que tu aprende, imita. Por quê? Porque o que está sendo ensinado é essa doutrina, é aquilo que Jesus Cristo praticou, que nós estamos ensinando e que nós devemos praticar também. Então, aprendeu, pratica. Amor ao próximo. Faz isso. É o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala através de Paulo. Paulo sugere que nós busquemos ser puros para evitarmos todas as coisas que contaminam a nossa mente, que contaminam o nosso entendimento de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele encerra ali no versículo 16, confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Sendo salvos em Cristo, irmãos, nós precisamos examinar dia a dia as nossas vidas, a fim de nós olharmos se nós estamos fazendo verdadeiramente conforme a palavra de Deus, ou conforme nós estamos aprendendo com o mundo, ou conforme a nossa carne deseja. Reprovados para toda boa obra, é o que Paulo está dizendo para Tito. Paulo diz, corrige as heresias, corrige aquilo que é necessário, reprova, toma partido. E isso, irmãos, não vale só para o líder, vale para todo que é salvo em Jesus Cristo. No relacionamento com irmãos que não estão firmes, toma partido ao lado do Evangelho. Na tua casa, em relação à tua família, toma partido em relação ao que faz a tua família, em relação ao que se agrada ou não a Deus. Te posiciona. Tu é líder lá? Sim, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um jovem responsável pelos irmãos. Toma partido, reprova aqueles que confessam que conhecem a Deus, mas com suas obras não demonstram, negam. Então, irmãos, a doutrina que nós queremos, nós devemos demonstrar com uma vida que nós vivemos diante de Deus e dos homens. Só assim nós seremos sábios, irmãos. Só assim nós poderemos demonstrar que temos o entendimento. 2 Coríntios 13, 5, um versículo muito usado pelo pastor Roger. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou seja, será que tu és salvo? Da forma como tu está vivendo? Da forma como tu está procedendo? Por quê? Porque tu diz crer numa coisa e vive de outra? Examine a ti mesmo. Seja agradável, seja puro diante de Deus, não seja abominável, não seja reprovado, não seja repreensível diante de Deus, e principalmente muitas vezes, irmãos, diante de um incrédulo que está olhando para a tua, para a minha vida, e está dizendo, eu não vou crer em Jesus Cristo se é para viver assim, porque nós não temos uma conduta de acordo com a doutrina que nós professamos. Então, irmãos, o ponto do nosso desafio é esse, 2 Timóteo 3,7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sempre aprendendo, mas nunca sabem. Paulo diz a Tito que nos últimos tempos, já naquela época, irmãos, dentro das igrejas, terá a falsa aparência de
salvo, de crente, de piedade, mas negando o poder. Então nós vivemos, irmãos, uma época de falsa religiosidade, assim como existia já naquele tempo, talvez com diferentes nomes de igrejas e doutrinas, mas a falsa religiosidade. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira, isso é coisa de Satanás. Somente um caminho, que é Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro caminho que leve senão Jesus Cristo. Então, irmãos, em nosso país há muitas igrejas ditas evangélicas, ditas evangelistas, usam a Bíblia, abrem a Bíblia, mas não vivem a palavra do Senhor. A Bíblia, irmãos, está em nossas mãos. Ela foi traduzida e nós temos a versão mais fiel possível na nossa mão. Por que não vivermos ela? Por que não aplicarmos ela? A sã doutrina, ela deve ser a base de todo o nosso aprendizado. Aquele que não abre a sua Bíblia na sua casa, não pode dar desculpa, irmãos. Ele é indesculpável diante de Deus para crescer no conhecimento, porque ela está disposta. Eu na minha casa, eu tenho 7, 8 Bíblias. Se eu não abrir diariamente uma delas, é porque eu não quero servir a Deus, irmãos. Porque tem material suficiente, com tradução NVI, NVT, ARA, corrigida, tem todas as traduções, tem no computador. Por que não abrir? Por que não crescer nesse conhecimento para evitar ser presas fáceis dessas falsas doutrinas, desses falsos mestres que distorcem a palavra do Senhor? Usam a Bíblia, mas para o seu benefício. A sã doutrina deve ser a base, então, do nosso aprendizado como salvo, com a finalidade de estarmos preparados contra as astutas ciladas do inimigo. 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, inste em tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não podemos fazer que nem um porco voltar para a lama, ou o cão voltar para o seu vômito, irmãos. Nós temos a palavra do Senhor. Ela é a nossa estrutura para a nossa vida. É onde nós devemos estar alicerçados. Se fizermos assim, irmãos, não seremos atingidos pela falsa espiritualidade. Estaremos alicerçados na verdade, no conhecimento da verdade, baseado na fé que nos salvou, porque a mesma fé que nos salvou é a fé pela qual nós devemos viver com base nessa palavra, irmãos. Porque ela foi dada para nós, para nos manter nessa fé, sempre aprendendo, mas nunca achando que somos sábios o suficiente para, eu não preciso mais da Bíblia. Nunca, nunca despreze a palavra de Deus, porque é o primeiro passo para cair. Sempre aprendendo, mas nunca achando que é sábio o suficiente para que a palavra, quando pregada, te exorte, te corrija, te discipline e faça a obra que Deus mandou fazer na tua, na minha vida. Se fizermos assim, então, irmãos, nós viveremos para agradar ao nosso Deus e não estaremos na mão de ninguém, seja de governos, seja de falsas doutrinas, seja de falsos irmãos ou falsos mestres. Que Deus, com a sua palavra, possa, nós como salvos em Cristo Jesus, nos trazer a exortação, porque o conhecimento técnico é sem valor se nós não colocarmos em prática. E o que nós devemos colocar em prática? O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma, sábio é. Provérbios 11:30. Ganhar almas, irmãos. Ganhar almas, sabe por quê? Porque quando nós ganhamos almas, irmãos, trabalhamos no evangelismo, trabalhamos no testemunho junto às pessoas com quem nos relacionamos, nós estamos remindo o tempo para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando o último for alcançado, e pode ser hoje, o nosso Senhor voltará e nos levará nas nuvens para a eternidade na sua presença. Então, seja sábio, procure abreviar esse tempo para evitar todas essas guerras, todos esses conflitos, todas essas falcatruas que existem no cerco, para que Deus possa receber a devida glória. Mas para isso, a necessidade de santidade, dependência do Senhor, como leitura da palavra, oração, e nunca se achando sábio o suficiente para desprezar
a palavra do Senhor. O Senhor é suficiente, então, irmãos, para nós vivermos nesse mundo corrompido pelas lideranças, pelas pessoas ou por políticas que afastam o homem de Deus. Nós precisamos aproximar o homem de Deus. Como? Dando um testemunho do que ele precisa através da palavra do Senhor. Não importa a quantidade do que tu sabes, mas importa o que tu fazes com aquilo que tu sabes, como crente em Cristo Jesus. E aquele que não conhece a Jesus Cristo, que nos assiste pela rede social, o meu apelo é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, o peso do pecado sobre a tua vida, os teus pensamentos mundanos, de homem que não foi transformado, dessas políticas que cercam esse mundo, eles estão te afastando cada vez mais de Deus. Falsas doutrinas, talvez tu diga, mas eu frequento uma igreja. Eu não estou falando em frequentar a igreja, estou falando em conhecer Jesus Cristo como Salvador. O meu apelo é para que tu possa permitir que a palavra de Deus faça a obra nesse teu coração e possa mostrar que esse mundo corrompido está levando as pessoas cada vez mais para uma eternidade longe de Deus. Aceite a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Faça aquilo que agrada a Deus. E só Jesus Cristo pode trazer essa liberdade da dependência da tua carne. Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não sejam tolos se tu não tens Jesus Cristo como Salvador. Aceite Ele como teu Salvador. Nos procure pelas redes sociais. Nós te mostraremos aqui na Palavra de Deus como tu pode verdadeiramente ter uma vida transformada e ser um servo de Deus para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão, pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque é nela que nós temos a verdade para vivermos no presente tempo, diante de todos esses acontecimentos que norteiam a nossa vida, Deus, que muitos deles são manipulados pelo inimigo, porque ele não quer que o homem venha ao arrependimento, ao conhecimento de Cristo como Salvador, e coloca no coração dessas pessoas, ó Deus, praticar as coisas contrárias à Tua santidade, contrárias ao próximo, e vivendo cada vez mais longe da Tua graça e misericórdia, Deus, que está ao alcance de todo aquele que Te buscar e crer em Cristo como Salvador. Que a Tua Palavra possa fazer a obra em cada coração, e que nós possamos, ó Deus, como salvos em Cristo, continuar firmes, fiéis, dando razão da nossa fé, abrindo a Tua Palavra dia a dia, comungando, ó Deus, num tempo a sós contigo, e também orando, intercedendo uns pelos outros, para que possamos aguardar aquele glorioso dia, Deus, aonde Tu venha nos buscar para eternizar na Tua presença. Que possamos honrar aqueles que não conhecem a Tua salvação e levar a mensagem através de uma vida de santidade que honra e glorifica o Teu santo nome, Deus. Obrigado por tudo que Tu tem feito para com essa igreja, pela palavra que é pregada ao longo desses anos e que ela possa se manter assim até o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.